Paz do Senhor, paz do Senhor, irmãos. Você que tem um exemplar da Bíblia, por gentileza, localize o livro de Ruth. Ruth, capítulo de número 1, capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo 1. Enquanto você busca o texto para a nossa leitura, dou louvores a Deus pela oportunidade de ter o privilégio de ministrar a sua palavra, também cultuar nesta igreja, sentir a presença do Espírito Santo, que é uma verdade em nosso meio, e ter a alegria de conhecê-los. Deus seja louvado pela vida do vosso pastor, meu amigo, pastor Sângelo. Gratidão pela forma tão especial que nos recebe nesta casa. Muito obrigado pelo carinho. Já havia me falado a respeito da recepção que o Senhor faz. Eu conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos e a minha vida contemplam como é de verdade. Deus abençoe. Eu fiquei triste porque eu mandei mensagem para o meu pai, pastor Marco, falando que estava aqui, pedindo a bênção dele. E ao invés dele se alegrar que eu estava, ele se alegrou pelo pastor Sângelo, dizendo: Sângelo é o meu filho mais ungido, né? E ele sempre disse que eu era o filho dele, e aí agora ele... mas está valendo, né? Paizão, às vezes troca de filho também. Tem os privilegiados. Obrigado, pastor Sângelo, pastora Mércia, todo o ministério Adcave. Feliz em rever meu amigo, pastor Natan. Que alegria poder revê-lo. 2023, pastor Natan, foi um amparo de Deus na minha vida. Bom rever você, sua digníssima esposa, Sara, toda a sua família. E agora tem mais a bebezinha, né? Glória a Jesus pela vida de vocês. Eu sei que essa igreja aqui, ela é bem abastecida, nem precisa vir pregadores de fora aqui. Pastor Natan, um exímio pregador, pastor Sângelo, também um grande pregador, uma boa palavra. E sempre que traz itinerante para cá, hein, pastor? É porque eu só gosto de receber mesmo, né? Depois de ouvir o senhor, ouvir o pastor Natan, eu fico... O que eu vou pregar aqui, né? Mas obrigado pelo carinho, pela consideração. Livro de Ruth, capítulo de número 1, nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Diga comigo, Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Diga comigo, Moabe. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e também de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Tome o seu assento, por gentileza. Me empresta a sua atenção para que possamos compreender, entender o que o Senhor tem para falar com a gente. Nós lemos alguns versículos de um texto que fala a respeito de uma família. Família esta que tem motivos o suficiente para ser uma das famílias mais felizes da terra. Esta família tem motivos de sobra para nunca, jamais deixar o lugar onde eles estavam habitando, pedindo. Até porque eles estavam na terra de Canaã. Canaã é conhecida como a terra que mana leite e mana mel. A localização que eles estão habitando, em especial, tem o nome de Belém. Belém quer dizer casa de pão, ou, no original, um lugar que gera pão. Talvez você pense que a felicidade desta família estava refletida na prosperidade que cercava essa terra. Não apenas por isto.
A felicidade desta família era refletida no que significava aquela terra para os descendentes de Abraão. Porque Canaã não é apenas uma terra que emana leite e mel. Canaã passou a ser conhecida como a terra prometida, ou terra da promessa, quando Abraão pela primeira vez ali pisou e Deus lhe fez promessa, dizendo: Abraão, meu servo, a partir de hoje essa terra não pertence mais aos cananeus, aos heteus, aos jebuseus, aos girgazeus, aos heveus, aos filisteus. Essa terra, Abraão, a partir de hoje, ela pertence a você. Os seus filhos aqui habitarão. Os filhos dos seus filhos tomarão posse dessa terra como herança. É claro que para os filhos dos filhos de Abraão tomar posse daquela terra como herança, eles tiveram que passar por inúmeras intempéries, adversidades, circunstâncias difíceis, contrariedades. Mas agora não importa, porque os filhos dos filhos de Abraão, representado aqui por Elimeleque e a sua família, tinha tomado posse da promessa de Deus feita ao seu amigo Abraão. Eles estão na terra de Canaã. Simplificando, Canaã era o melhor lugar do mundo para se viver, para estar, e refletia infelicidade para Elimeleque e para a sua família, pelo simples motivo daquele lugar ser o centro da vontade de Deus. Viver no centro da vontade de Deus é o melhor lugar que nós possamos viver, é o melhor lugar para nós estarmos. Viver no centro da vontade de Deus foi a decisão mais assertiva que nós tomamos na nossa vida. Aceitar o chamamento de Deus para vivermos no centro de sua vontade foi a melhor escolha que você fez. Mas não podemos nos precipitar em pensar que o fato de estarmos em Deus e no centro de sua vontade, estaremos isentos de passarmos por crises, estaremos isentos de passarmos por momentos de dores, estaremos isentos de passar por momentos de sofrimento, porque estar em Deus não nos isenta de passarmos por situações difíceis ou pelas mazelas desta vida. Até porque a Bíblia diz que Canaã, sendo o centro da vontade de Deus, e que tinha uma prosperidade sobre ela, houve uma fome na terra. E havendo essa fome na terra, a terra que mana leite e mel, deixou de manar o leite, deixou de manar o mel. A terra que gerava pão, deixou de gerar o pão. Quando a crise vem, atinge a tudo e a todos, e não tem como escapar. E isso aqui nos leva a desconstruir, em alguns momentos, pregações que são feitas em plataformas como essa. E quem sou eu para desconstruir falas de alguns companheiros, mas eu digo isso aqui com muito respeito. Nós, como pregadores, às vezes tomado pela empolgação de um sermão, querendo ouvir reação daqueles que nos ouvem, às vezes soltamos alguns jargões irresponsáveis. E eu sei separar muito bem o que é um jargão profético, que muitas pessoas tomam posse pela fé, e essa palavra liberada em um ambiente profético se torna profecia, de realmente jargões irresponsáveis, que faz as pessoas acreditarem naquilo que foi falado, e elas acabam se frustrando e se decepcionando depois, porque não acontece da forma como foi esperado. Como, por exemplo, aquele que está em Cristo não passa por crise. Que linda frase, poético, mas é uma inverdade, porque estando em Cristo ou não, nós iremos passar por crises. Estando no centro da vontade de Deus ou não, nós iremos passar por situações que não desejamos passar. Ainda que eu seja do manto, que eu seja do mistério, que eu seja de oração, de consagração, de jejum, ainda que eu suba monte, desça o monte, faça vigílias, ainda que eu declare, ainda que eu coloque na parede o meu rosto e faço decretos para não passar por algumas situações ou circunstâncias,
eu irei passar, mesmo que eu não queira, por crises em alguma área da minha vida, espiritual, material, financeira, emocional, familiar. Até porque as crises fazem parte do ciclo da vida de todo e qualquer ser humano. Mas o maior segredo daqueles que estão em Deus e no centro de sua vontade não está entre passar ou não passar por crises, porque passar nós iremos. O maior segredo dos que estão em Deus e no centro de sua vontade está em como passar pelas crises da vida. Quem está distante do centro da vontade de Deus, quando passam por crises, eu repito, quando passam, porque nem sempre suportam passar, eles buscam subterfúgios, para que esses subterfúgios por um momento tragam um alívio na sua dor, o faça esquecer dos seus problemas e ele consiga romper aquele momento ruim. Quer ver uma coisa? Alguém que está aí fora busca subterfúgio no álcool, para que o efeito da substância alcoólica, por um momento, traga um alívio na sua dor, o faça esquecer dos seus problemas. E as substâncias alcoólicas têm essa capacidade de fazer por um momento o ser humano esquecer dos seus problemas, ter um alívio na sua dor. Mas o indivíduo corre um risco de se tornar um dependente alcoólatra e as coisas ficarem bem piores do que estavam. Outros buscam subterfúgio nas substâncias químicas, as drogas, inalada, ingerida, injetada. A forma não importa. O importante é que ele use para que por um momento ele esqueça dos seus problemas. E essas substâncias têm essa capacidade de mudar até a personalidade do ser humano. O introvertido fica extrovertido, o extrovertido fica introvertido, o corajoso fica covarde, o covarde fica corajoso, e a sua personalidade muda e por um momento ele esquece dos seus problemas, ele tem um alívio na sua dor, mas corre um risco de se tornar um dependente químico, um drogado, um nóia, como diz lá no Brasil, e as coisas ficarem bem piores do que estavam. Outros buscam subterfúgio no suicídio, porque acham que o morrer é melhor do que o viver. Porque se for para viver e sofrer, eles optam por não viver. Porque não quer viver e sofrer, ele quer viver para ter abundância de alegria, abundância de paz, abundância de felicidade. Desconsiderando assim o ciclo da vida, como pregou Salomão. Porque esse tipo de gente, ele só quer nascer, mas se esquece que aquele que nasce também tem um tempo que vai morrer. Ele só quer estar por cima, mas se esquece que a vida é quem vai proporcionar momentos de colocá-lo por baixo e colocá-lo para baixo. Ele só quer ganhar, mas se esquece que a vida é quem vai proporcionar um tempo de perder. Ele só quer ser abraçado, amado, bem-quisto, bem visto por tudo e por todos, mas se esquece que a vida é quem vai proporcionar momentos solitários, de solitude, em que você estará cercado por uma multidão e ainda assim estará se sentindo sozinho. É gente que só quer colher, mas se esquece que todos aqueles que colhem é porque tiveram que semear e plantar debaixo de um sol caustigante. Tem gente que só quer o bem bom da vida e quando vem os momentos ruins, ele tenta fugir, tenta escapar da própria vida. É por isso que, independentemente da classe social, você vê pessoas se lançando do último andar do prédio, se lançando do viaduto, outros ingerindo veneno, ainda outro brincando de roleta russa. Pega um revólver com um tambor com capacidade para 6 balas, coloca uma bala no tambor e começa a se lastimar. Porque eu nasci, tá aqui. Porque eu vim ao mundo, tá aqui. Que lástima de vida. Será que eu nasci apenas para sofrer? Se for para viver e sofrer, eu não quero mais viver. Pá! Achando que com essa decisão, ele trouxe um alívio para a sua dor e para o seu sofrimento. Porque o suicida não quer tirar a sua vida, ele quer se ver livre de uma dor que toma conta do seu ser, que toma conta da sua alma e que o leva a tomar uma decisão totalmente irreversível. Logo, ele acaba dando cabo da sua própria vida e não sabe ele que acaba de sentenciar a sua dor na eternidade. Mas nós, que estamos em Deus e no centro de sua vontade, em meio às crises da vida, não buscamos subterfúgio no álcool, nem nas drogas,
e tampouco buscamos subterfúgio no suicídio. Nós seguimos a orientação do nosso mestre. Entramos dentro do nosso quarto, fechamos a porta, e naquele dia mesmo sem palavras, apenas com sussurros e lágrimas, os céus nos abraçam e nos diz: eu não prometo te livrar das crises que você tem que passar, mas eu prometo passar com você por todas e quaisquer crises que você tiver que passar. Essa é a diferença dos que estão em Deus e no centro de sua vontade, daqueles que não estão. Aqueles que estão distante de Deus e do centro de sua vontade, quando passam pelas crises da vida, eles passam sozinhos. Mas nós passamos com o nosso Deus, ainda que de forma invisível, porém real. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara, Ele não nos abandona. E quando nós não conseguimos mais caminhar, Ele tem a capacidade de nos carregar no colo, mesmo sem nós percebermos. Na Bíblia, em nenhum momento, nós iremos ver Deus prometendo àqueles que começou a ser participante do seu reino, que estes estará isento de passar por momentos difíceis, estará isento de passar por adversidades, por contrariedades, por dificuldades. Mas nós vamos ver inúmeras vezes Deus prometendo que passará conosco em meio às circunstâncias difíceis. Quer ver uma coisa? Isaías 43, a partir do verso de número 2: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, há uma possibilidade de passar, mas quando passares, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, há uma possibilidade de passar, mas quando passares, ele não te queimará e nem a chama arderá em ti. É por isso que Misael, Ananias e Azarias não temeu a fornalha de fogo ardente, porque eles entenderam que lá o quarto homem da fornalha lá estaria. É por isso que Daniel não temeu a cova dos leões, porque ele entendeu que lá na cova dos leões o leão da tribo de Judá lá estaria. É por isso que o salmista que escreveu os salmos de número 139, ele disse: não tem para onde eu ir, que o Senhor não estará. Se eu subir acima das nuvens, além das estrelas, lá o Senhor estará. Mas se eu descer nas profundezas do abismo, até lá a tua mão me guiará. E ele vai além quando escreve os salmos de número 23, dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Pode ser que no ano de 2026 Deus não te livre de passar por muitas intempéries, por muitas vicissitudes e contrariedades, mas Ele te promete estar com você por todas e quaisquer circunstâncias que você tiver que passar. Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele está contigo dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, dia e noite. Levante uma das suas mãos, libere uma palavra de louvor ao Deus dos céus, porque a promessa do Senhor para este ano é não te deixar, é não te abandonar, é não te desamparar. Pode vir crise, mas o Senhor com você estará. Pode vir dificuldade, mas com você o Senhor estará. Pode vir provação, mas com você o Senhor estará. Pode vir tempestade, mas com você o Senhor estará. Pode vir chuva, mas com você o Senhor estará. Pode vir alagamento, mas com você o Senhor estará.
estivesse conosco, será que nós estaríamos aqui? Aonde é que nós estaríamos? Quem seríamos nós se não fosse o Senhor que estivesse conosco até aqui? Sabe por que você está aqui? Porque Deus tem estado com você por todo esse tempo. Você quer saber o que teria acontecido com você, com todos nós, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado? Salmos de número 124. Abra sua Bíblia e eu faço questão que você abra sua Bíblia para você entender comigo aonde é que nós estaríamos se não fosse o Senhor ao nosso lado. O salmista diz de forma específica o que teria acontecido com todos nós se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Ora, diga Israel. Eu vou trocar esse ora, diga Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Ora, diga Adcave, Portugal. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes do nosso inimigo. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe por que você venceu o tempo pandêmico, de pandemia? Porque o Senhor esteve ao seu lado. Você venceu 2020 porque o Senhor esteve ao teu lado. 2021 porque o Senhor esteve ao seu lado. 2022 porque o Senhor esteve ao teu lado. 2023, 24 e 25 porque o Senhor esteve ao teu lado. O Deus que esteve com você em 2020, 2021, 2023, 2025 é o Deus que continuará com você no ano de 2026. Como está escrito em Hebreus: eu não te deixarei, jamais te abandonarei, nunca te desampararei. Oh, glória a Deus! Nós iremos vencer porque temos o nosso Deus ao nosso lado. Porque temos o nosso Deus ao nosso lado. Mas não podemos nos empolgar. Não podemos nos empolgar tanto. A confiança no nosso Deus tem que ser também com os pés no chão e entender que existem crises que nos obrigam a tomar decisões. Existem crises que nos obrigam a fazer escolhas, mesmo que não queremos, mesmo que não desejamos. Existem situações que nós passamos que somos obrigados a ter uma postura decisiva. No caso de Elimeleque, em sua família, ele estava em Belém, centro da vontade de Deus. A crise veio e ele decidiu tomar uma decisão entre permanecer ou partir, entre ficar ou ir. E ele decidiu partir para Moabe. Moabe é um dos filhos de Ló com a sua primogênita. Foi formado em um pecado incestuoso. O seu gerar é maldito. Logo, os descendentes de Moabe carregam sobre eles uma maldição. Sobre a terra de Moabe cerca uma herança maldita. Elimeleque sai de Belém, vem para Moabe peregrinar, que dá um sentido de conhecer, observar, ir em busca daquilo que lhe estava faltando. Belém estava faltando o pão, o leite e o mel. Elimeleque vai para Moabe ir em busca de uma vida melhor, indo em busca de oportunidades. Ele vai apenas peregrinar, mas a Bíblia diz que quando ele chega em Moabe,
ele permaneceu, ele ali ficou, ele criou raiz, ele estabeleceu a sua moradia. Capítulo de número 3. Parece que, versículo de número 3, parece que a decisão de Elimeleque em ir para Moabe foi a decisão mais assertiva. Saiu de um lugar de prova para ir para um lugar de bênção. Saiu de um lugar de escassez para ir para um lugar de bonança. Saiu de um lugar de insucesso e foi para um lugar de sucesso. Foi a melhor decisão de sua vida. Mas quando ele se estabelece em Moabe, a Bíblia diz: e morreu Elimeleque. A Bíblia continua dizendo que os seus 2 filhos permanecem em Moabe, aproveitando da prosperidade que a terra estava lhe oferecendo por um momento. A Bíblia diz que passados-se 10 anos, os seus 2 filhos também morrem, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e também de seu marido. A decisão de Elimeleque, que pareceu ser assertiva e a melhor da sua vida, trouxe consequências para si e para toda a sua casa. Trouxe consequências para si e para toda a sua família. Nisso nós vemos a importância das nossas decisões. É por isso que não podemos tomar decisões pelo calor do momento. Não podemos tomar decisões pelas pressões que nos cercam. Não podemos tomar decisões pelo calor da emoção ou da empolgação do nosso coração. Até porque é do nosso coração que procede as saídas da vida e os maus desejos. O coração do homem, ele é enganoso. É por isso que precisamos tomar decisões conforme a orientação de Deus, conforme a direção do Espírito Santo, conforme a condução de Deus. Até porque as decisões que nós tomamos hoje, é elas que vão refletir no nosso amanhã. As decisões que nós tomamos no nosso presente, são elas que vão refletir no nosso futuro. Decisões precipitadas e equivocadas podem refletir de forma destrutiva e irremediável, mas decisão conforme a orientação de Deus, elas vão refletir de forma vitoriosa, de forma gloriosa. Pastor, eu estou me identificando com esta palavra, porque eu estou precisando tomar uma decisão urgente e emergencial, e eu vim nesse culto hoje em busca de uma resposta de Deus. O que é que eu faço? Deixe-se ser direcionado por Deus, se deixe ser conduzido por Deus, se deixe ser guiado por Deus, permita ser orientado por Deus. Siga a nuvem, se a nuvem permanecer, permaneça. Mas se a nuvem partir, é hora de você tirar as suas tendas e partir junto com ela. Mas pode ser que Deus esteja dizendo para alguém aqui: permaneça no centro da minha vontade, que eu vou continuar cuidando de você como eu sempre cuidei. Eu vou continuar zelando por você como eu sempre zelei. Eu vou continuar providenciando o suprir das suas necessidades como eu sempre providenciei. Decisões vão definir destino. E olhe bem aqui nos meus olhos. Está na hora de você começar a tomar decisões assertivas. Desculpe a expressão pesada. Você não percebe que você já se arrebentou demais tomando decisões pela sua própria emoção, pelo seu próprio direcionamento, por você achar que era o correto, por você achar que era o certo? Você já não se quebrou demais tomando decisões por aquilo que você achava que iria te beneficiar, tomando decisões por aquilo que você achava que era o melhor para você, e você se arrebentou, se quebrou depois? Está na hora de você se deixar e se permitir ser direcionado por Deus, ser conduzido por Deus, porque Ele pode te colocar em um caminho que aparentemente seja a pior decisão, que aparentemente seja a pior escolha, mas se é a vontade dEle, o destino vai apresentar que a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável.
2026 é ano de você parar de se arrebentar e se quebrar por suas próprias decisões. É ano de você deixar Deus decidir por você. Levanta a sua mão, levanta. Coloca sobre a sua cabeça, coloca. Isso. Com a mão na sua cabeça, diga Deus. Diga alto, Deus. Eu me permito, direcionado pelo Senhor. Diga Deus, eu me permito ser conduzido pelo Senhor. Eu me permito ser orientado pelo Senhor. Eu me permito viver de forma como o Senhor quer que eu viva, fazer o que o Senhor quer que eu faça, ser o que o Senhor quer que eu seja. Eu me permito viver a tua vontade. Pastor Natan, eu não quero mais me decepcionar com as minhas decisões. Pastor Sângelo, eu não quero mais me frustrar com as minhas escolhas. Eu me permito ser direcionado por Deus. Eu não quero trabalhar no lugar que eu ache que é o melhor para mim por causa do salário. Eu quero trabalhar no lugar que Deus quer que eu trabalhe. Eu não quero abrir aquela empresa que eu acho que vai me beneficiar. Eu quero abrir aquela empresa que vai honrar e glorificar a vontade de Deus. Eu não quero estar nesse país aqui com vergonha e com constrangimento de voltar para lá porque deu errado. Eu quero viver onde Deus quer que eu viva. Eu quero viver a vontade de Deus. Eu não quero amizades que eu escolhi. Eu quero a amizade que Deus escolheu para mim. Eu não quero a família que eu escolhi. Eu quero a família que o Deus escolheu para mim. Eu quero viver a sua vontade. Eu quero viver a sua vontade. Eu me permito viver a sua vontade. Eu me permito. Eu vou dar um minuto para você que está entendendo essa palavra, orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu me permito viver a tua vontade. Eu me permito viver a tua vontade. Eu me permito viver a tua escolha. Eu me permito viver o teu direcionamento. Eu me permito viver o que o Senhor quer que eu viva. Vai, fala com Ele agora. Use as suas palavras. Seja qual for a decisão que você precisa tomar, diga: eu me permito viver a tua vontade nessa decisão. Eu me permito viver a tua vontade nesse negócio. Eu me permito viver a tua vontade nessa nação. Eu me permito viver a tua vontade. Mas pastor, estou em crise. Se é a vontade de Deus, é o melhor lugar. Pastor, a porta se fechou. Se é a vontade de Deus, é o melhor lugar. Pastor, o pão está faltando. Se é a vontade de Deus, é o melhor lugar. Pastor, o mel não está manando, o leite não está manando. Se é a vontade de Deus, é o melhor lugar. É o melhor lugar. É o melhor lugar. Então permaneça no centro da vontade de Deus. Senhor, arranque tudo. Arranque dinheiro. Arranque negócios. Arranque amizade. Arranque influência.
arranque tudo, mas por favor, não me arranque e não me tire do centro de sua vontade. Eu me permito viver a sua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu me permito. Agora a gente precisa tratar dessa mulher que não pediu para ir para Moabe, mas foi. Não decidiu ir para Moabe, mas acatou a decisão de alguém por ela. Não pediu para enterrar os seus filhos, mas teve que enterrar. Não pediu para enterrar o seu esposo, mas enterrou. Noemi está em uma terra estrangeira, sem provedor, sem filhos, sem marido, desamparada daqueles que poderiam lhe dar amparo. Ela está quebrada, desestabilizada, ela está amargurada de alma, fragilizada, ela está depressiva, ela está doente, ela está sozinha, lhe restou apenas uma nora. Noemi está sofrendo as consequências das decisões de alguém. Alguém que possivelmente pensou em desistir da sua própria vida, porque aparentemente não existia mais condições de viver. Uma senhora desamparada de provedores, em uma terra estranha. Ela mesmo diz: não me chame de Noemi, que significa doçura, me chame de Mara, porque a minha alma está totalmente amargurada, eu me sinto uma pessoa amarga. Mas a Bíblia diz que mesmo quebrada, versículo de número 6, ela se levantou, ferida, se levantou, despedaçada, mas se levantou, sofrendo as consequências das decisões que alguém tomou por ela, mas se levantou, porque Noemi entende que ela não é as consequências daquilo que fizeram com ela. Ela entende que ela não é o luto que fizeram com ela, que ela não é a dor que fizeram com ela. E esse ano de 2026 é ano de alguém que está me ouvindo aqui se levantar. Quebrado, mas vai se levantar. Ferido, mas vai se levantar. Machucado, mas vai se levantar. Despedaçado, Deus vai juntar os seus cacos e você vai se levantar. Rejeitado, mas vai se levantar. Desamparado, mas vai se levantar. Abandonado, mas vai se levantar. Desestabilizado, mas vai se levantar. E por que você vai se levantar? Porque o Senhor vai te fazer entender que você não é aquilo que fizeram com você. O Senhor vai te fazer entender que você não é as consequências das suas decisões que fizeram isso acontecer na sua vida. Você não é a dor que fizeram com você. Você não é o rancor que fizeram com você. Você não é a mágoa que fizeram com você. Você não é o ódio que fizeram com você. Você não é essa pessoa amargurada que fizeram com você. Você não é essa pessoa depressiva que fizeram com você. Você não é essa pessoa doente que fizeram com você. Você é o que Deus fez você para ser. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a coroa da criação do eterno. Nós somos o que o apóstolo Paulo disse a respeito da igreja. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso é tempo de se levantar, de se levantar, de se levantar. Estou fraco, mas a ordem de Deus é levanta. Eu caí, levanta. Você não sabe o que eu passei nesse país.
Eu estou desestabilizado, fragilizado. Levanta. Você não sabe a minha dor. Levanta. A ordem de Deus não é para você desabafar, porque Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você passou, Ele sabe as suas dores, Ele sabe que você está despedaçado, Ele sabe que você está amargurado, Ele sabe a sua condição. Mas assim como Noemi, eu estou falando com alguém, e ele se levantou, e ela se levantou, e ele se levantou, e ela se levantou, porque lá em Moabe ouviu falar que Deus tinha visitado o seu povo dando pão. Deus está dizendo para alguém: se levanta e se prepara, porque há um tempo de restituição. Quem pega, quem pega, quem pega, quem pega, pega, pega. Se você pode, você conhece a pessoa que está do seu lado, tem comunhão com ela, viu ela, já conversou em algum momento, não vai te constranger fazer isso. Pega na mão dele que está do seu lado, pega na mão dela aí agora, vai. Pega, olhe nos olhos dele, olhe nos olhos dela, diga, olhe e diga para ela: de Belém você não sai. Diga: de Belém ninguém te tira, é de Belém para as moradas celestial. Melhora, diga para ele e para ela: do centro da vontade de Deus você não sai. Do centro da vontade de Deus ninguém te tira. É do centro da vontade de Deus para as moradas celestiais. Voltou a ter pão em Belém. Voltou a ter pão em Belém. Ah, eu quero orar com você, que foi o alvo desta mensagem. Uma palavra, uma frase, alguma coisa falou com você, e você está dizendo: eu preciso tomar decisões assertivas, eu preciso me levantar, mas eu preciso de força. Sai do seu lugar e vem até o altar. A palavra foi liberada no altar nós tomamos posse dela. Pastor, essa palavra falou muito comigo, eu precisava. Sai do seu lugar e vem. Pastor, serviu como informação, acrescentou os meus conhecimentos, me edificou, mas nada falou comigo. Pode permanecer no seu lugar, mas se alguma coisa falou, pode vir. Vem, ô glória, ô glória. Eu vou me levantar. Oh, glória a Deus. Você pode me ajudar a concluir esta mensagem, me ajudando a orar por alguém que está do seu lado aí agora? Você pode abraçar essa pessoa que está ao seu lado? Isso. Abrace ele, abrace ela. Sabe por que às vezes Deus nos abraça por intermédio do abraço de alguém? Fique abraçado com ele, abraçado com ela. Porque o inferno achou que ia frustrar os teus planos. O inferno achou que ia decepcionar os teus sonhos. Mas o Senhor chegou nessa casa para frustrar e decepcionar a festa infernal
que queria confraternizar pela sua dor, pelo seu sofrimento, pela sua desestabilização, por sua queda, por sua destruição. Mas o Senhor chega aqui para frustrar o inferno, te dar força, te restituir, te levantar e te ajudar a viver esse novo tempo de decisões assertivas, de escolhas assertivas. Você que está no altar, coloca agora no altar de Deus as suas decisões, no altar de Deus as suas escolhas. Coloque agora no altar de Deus a sua ansiedade e lance sobre Ele. Diga para Ele: Senhor, me ajude a tomar as melhores decisões. Deus, me ajude a fazer as melhores escolhas. Deus, me conduza. Deus, me direcione. Deus, por favor, eu me permito viver os teus planos. Eu me permito viver os teus planos. Aproveite que você está abraçando esse irmão. Aproveite que você está abraçando essa irmã. Ore por ele agora. Diga a Deus: abençoe este meu irmão. Que os teus planos sejam efetuados na vida dele. Que ele possa ser conduzido pela sua vontade. Que ele seja direcionado por sua vontade. Senhor, não o deixe se frustrar. Não deixe se decepcionar. Ore. Ore. Pode o Ore. vento soprar, Ore. a terra Ore. pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Senhor Deus, Pai, Quando que estás no passares céu, pelo fogo, aqui estão os teus servos que foram alvo desta mensagem, pois eu estou que foram contigo. edificados pelo Senhor através dessa mensagem. Ao fraco conceda força, ao caído coloque de pé, ao desanimado conceda a ele ânimo, ao desmotivado conceda a ele motivação, ao entristecido conceda a ele alegria, ao perturbado conceda a ele paz. Levanta o caído, cura os enfermos e os doentes, liberta os oprimidos, abre as portas para aqueles que se encontram diante de portas fechadas. Envia a provisão para aqueles que precisam de provisão. Abençoe. Parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas.